Olá, tudo bem? Eu sou Daniela Miller, da Amatra 1 do Rio de Janeiro, e estou aqui hoje na Amatra para conversar um pouco sobre a jurisprudência atual, sobre o tema trabalho análogo ao de escravo, nessas duas primeiras décadas do século XXI. Bom, até hoje ainda é muito forte na jurisprudência o entendimento que limita o reconhecimento, a configuração do trabalho análogo ao de escravo aos casos onde há efetivo cerceamento da liberdade do trabalhador ou algum modo de coação grave mediante algum tipo de ameaça, retenção de documento. Só nessas hipóteses é que é reconhecido, né, na decisão judicial que houve o crime de exploração de trabalho em condições análogas a de escravo. E por isso acaba ficando sem vigência a parte do artigo 149 do Código Penal, que foi alterado em 2003, para incluir nesse crime, nesse ilícito, também a exploração de trabalho em condições degradantes e em jornadas exaustivas. Já tem algum tempo que essa jurisprudência chama a atenção dos pesquisadores de diversas áreas que se interessam sobre o tema do trabalho escravo contemporâneo, principalmente os juristas, porque esse conjunto de decisões contraria a expectativa que se tinha a partir de 2003 de diminuir a impunidade daqueles que se valem desse tipo de exploração do ser humano. Isso porque, em 2003, houve uma profunda alteração do artigo 149 do Código Penal, onde está previsto o crime de exploração de outra pessoa em condições análogas a de escravo. De 1940 até 2003, esse artigo teve uma redação muito vaga, muito imprecisa, e que se identificou que era uma das fontes dessa impunidade. E em 2003, então, se optou por uma redação descritiva, bem mais precisa, que pudesse indicar claramente os contornos que configuram esse tipo de crime. Porém, apesar dessa profunda alteração semântica do artigo, não houve a correspondente alteração da jurisprudência, o efeito que se pretendia, uma vez que na esfera criminal se manteve muito forte, né, majoritário o entendimento que restringe a configuração do crime a esses casos, como já acontecia antes da alteração do artigo da lei, e essa jurisprudência é seguida por uma parte significativa também de decisões da área trabalhista. A princípio, essa jurisprudência ela contraria as regras tradicionais de interpretação da hermenêutica jurídica, gramatical, histórica, teleológica, uma vez, como eu já disse, ela optou por uma linguagem analítica e descritiva, então, a princípio, não teria maiores dificuldades na interpretação gramatical. E olhando o histórico de toda essa questão, evolução, né, não só na nossa legislação interna, mas nas convenções internacionais que o Brasil assinou, se chega à conclusão de que, a partir de 2003, teria ampliado essa proteção, né, ampliado o tipo para englobar todas essas situações, tanto quando a gente se depara com uma lesão ao direito à liberdade do trabalhador, quanto também à sua dignidade, né? Uma grave lesão à sua dignidade que se manifesta na exploração do seu trabalho em condições degradantes e através de jornadas exaustivas. Então, a princípio, essa jurisprudência que nega a configuração do ilícito nessas condições estaria contrariando as regras tradicionais, né, de interpretação da hermenêutica jurídica, o que já foi demonstrado em alguns estudos acadêmicos. Destaco aqui o estudo da professora Valena Mesquita, da Universidade Federal do Pará, também a pesquisa realizada pela Clínica do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais,
entre outros estudos que apontam esse descompasso, né, entre o texto da lei e a interpretação que se espera através dos métodos tradicionais da hermenêutica jurídica. Ou seja, o sentido de um texto, de uma norma, como de qualquer outro texto, ele é construído socialmente, num determinado momento, num determinado lugar e com as referências próprias desse tempo, desse espaço. O texto jurídico ele não carrega um sentido próprio, inato, verdadeiro e que nos cabe apenas revelá-lo, né? Fazer revelar que sentido é esse. Ao contrário, esse sentido ele é construído com essas referências simbólicas que eu já mencionei. E essa é uma das razões, por exemplo, que a mudança da interpretação de um texto legal é a primeira reforma que a gente pode fazer nesse mesmo texto. Então, depois de um certo tempo, aquele texto, mesmo que não se mudem as palavras que estão ali, a gente pode mudar a significação. A gente pode entender que ele não tem mais aquele sentido que ele já teve antes, que ele tem um outro sentido, né? Porque, como eu falei, a língua ela é viva, ela se movimenta, né? A linguagem ela é dinâmica. Só que da mesma forma, como é o caso que a gente está tentando entender, às vezes as palavras mudam, mas isso não é capaz de mudar o sentido que está expresso ali. Porque uma das hipóteses é que tem uma referência simbólica tão forte, tão arraigada, que mesmo quando você muda as palavras, as pessoas continuam vendo a mesma coisa. E esse parece ser o caso dessa jurisprudência sobre a qual a gente está conversando aqui hoje. Através da interpretação do texto jurídico, a lei ela pode ser ampliada no seu efeito, restringida e até mesmo revogada, quando o intérprete analisa e considera que ela tem algum defeito formal e que ela não pode produzir efeitos na vida social. Isso demonstra que a interpretação jurídica carrega em si uma forte dose jurígena, ou seja, de criação do direito. A hermenêutica tradicional procura colocar freio a essa atividade jurígena através exatamente das ferramentas interpretativas, através das quais o intérprete, o jurista, o aplicador do direito deveria afastar opiniões pessoais e se ater ao sentido que a lei procura estabelecer, os valores, né, que na luta política foram então cristalizados através daquela norma. Não caberia ao julgador avaliar esses referenciais valorativos, axiológicos que estão contidos na lei, porque isso deveria ficar no processo legislativo. Porém, existem mecanismos simbólicos e interpretativos que acabam trazendo para dentro da aplicação da lei exatamente opiniões pessoais, né, do julgador em detrimento de valores que a lei procura efetivar. A partir dessas considerações, me parece interessante a gente pensar um pouco num conceito que foi desenvolvido pelo jurista Luiz Vará de lacuna axiológica. Bom, lacuna, de um modo geral, a gente sabe que é a situação que, segundo as regras da hermenêutica, autorizam o intérprete, no caso o juiz, a preencher uma norma que apresenta um determinado defeito, né? E que da forma como ela está redigida se considera que não há como ser aplicada na vida concreta. Então, identificada uma lacuna no texto, é autorizado que o juiz, ao interpretar, preencha esse vazio percebido com os princípios, a jurisprudência, enfim, com outros conteúdos que não exatamente apenas o que está no texto normativo. Bom,
O Luiz Vará, ele vai chamar de lacuna axiológica a situação na qual o texto legal ele não tem exatamente esse defeito mecânico, um defeito semântico, uma redação truncada ou a falta de uma palavra que acabe interditando o sentido. Não é isso que acontece nessas situações. O que ele defende é que em algumas situações a norma legal ela manifesta valores que são tão contrários aos valores pessoais daquele julgador, daquele juiz ou daquela juíza, que ele não vai conseguir sequer ver esse texto, né? Para esses valores, para esse intérprete, se configuram uma aberração tão grande que é onde existe um texto legal, onde existe uma descrição, uma norma escrita, esse intérprete só consegue ver um grande vazio. Ele não consegue significar aquele comando legal por uma contrariedade muito grande com os valores que estão defendidos ali. Me parece bastante interessante esse conceito para a gente pensar nessa jurisprudência sobre a qual estamos conversando aqui hoje. Embora essas decisões se apresentem como meramente técnicas, o que a gente percebe é que elas acabam se transformando num mecanismo de naturalização simbólica de situações que deveriam exatamente ser coibidas pela norma que tá sendo interpretada e aplicada. Então, através desse mecanismo, se desvia o debate central, que é sobre os valores que estão sendo protegidos pela norma, não só na esfera criminal, mas também na esfera trabalhista, que, como eu já falei, é a proteção do trabalho humano, estabelecendo limites que, uma vez ultrapassados, não se pode reconhecer um trabalho livre ou mesmo um contrato, uma vez que não se admite que um ser humano possa querer ou mesmo aceitar se submeter a certas condições degradantes, exaustivas de trabalho. Então, dessa forma, se transforma numa discussão semântica, no sentido da palavra, ou qual seria exatamente a extensão do termo degradante e do termo exaustivo, né, relacionado à jornada, quando, na verdade, o que a gente está travando é uma discussão teleológica, valorativa, de quais são, então, os limites que a gente admite da exploração humana em nome de um contrato de trabalho, de uma autonomia privada da vontade do trabalhador de aceitar ou não determinados tipos de trabalho. Na verdade, e também quais são os limites da atividade empresarial, da possibilidade de lucro através do trabalho alheio. Então, a gente desvia o foco da discussão dessas questões para questões semânticas que, no fundo, não são o que realmente importam nessa questão relacionada ao trabalho análogo ao de escravo. Bom, eu espero que essas reflexões tenham ajudado a pensar um pouco nesse tema tão importante para os direitos humanos e para a preservação dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, que muitas vezes são expostos a condições extremas e ilegais de trabalho, e que instigue, então, a todas e todos vocês a conhecer um pouquinho mais desse tema que eu considero fundamental para que a gente consiga efetivar os valores sociais do trabalho e a proteção aos trabalhadores e trabalhadoras que está prometida na nossa Constituição de 1988, principalmente a proteção contra a submissão ao trabalho escravo contemporâneo.